Naturalmente eu tomei contato com a matemática através da tabuada, né? 1 a 10 vezes 1 a 10. E depois as equações de primeiro grau e segundo grau, fórmula de Bhaskara, as que o professor Eldo Vanei de Vick mostrou pra gente. Evidentemente eu fiquei apaixonado, mas tive que me desviar para poder procurar a solução. E em algum tempo meu irmão Zé Anísio me deu essa coleção, 5 livros. Ainda não li até hoje, mas guardo com carinho. Ela é de 68, idealização editorial de Leonídio Balbino da Silva. Está apagadinho. Lisa Biblioteca Matemática Moderna. E editorial e Radiação. São Paulo Editorial e Radiação, 1968. E é maravilhoso. Aí fui para a faculdade. Cheguei lá, não pude seguir, terminar a engenharia, não consegui, né? Terminar a engenharia, voltei sucessivamente, nunca consegui. Aí mais pra frente comprei essa coleção da Life, livros da coleção Life. Tem vários aqui, não sei se alguns foram roubados. Ele é de cientista, 1970, de 1966 nos Estados Unidos. Aqui Rio de Janeiro, José Olímpio, 1970, eu acho. E como eu já disse, eu tirei entre outros lugares, né? Tirei desse tomo a classificação das ciências no modelo, o iniciador epistemológico. Não segui a classificação dele, mas olhei aqui. E esse tema que fala da língua processual, a nova matemática, vem então desse raciocínio durante 50 anos. Eu não raciocino continuamente sobre um tema. Eu começo e se esbarro em alguma dificuldade que eu julgo intransponível, lá para lá. E volto mais tarde ou bem mais tarde. Então vai salteando, né, até chegar ou não chegar numa conclusão. Nesse caso da matemática, eu vi os temas na confluência. Está aqui, ó. O primeiro aqui tem coluna multiplicada por linha, quer dizer, uma matriz da matemática, física, química, astronomia, ciências da terra, ciências da vida e ciências sociais. E na coluna a mesma quantidade de ciências conforme eles viram. É esse quadro aqui, ó. Eu fiquei extasiado, evidentemente. E as matemáticas aqui listadas, depois apareceram outras, são aritmética, geometria, teoria dos números, álgebra, análise, trigonometria, lógica matemática, probabilidade estatística, geometria analítica, equações diferenciais, cálculo, topologia, teoria das funções, geometria não euclidiana e teoria da informação. Então, mais adiante, conforme o modelo separou os pares polares para juntar depois nas tríades, o mesmo aconteceu com as matemáticas na minha cabeça. Só que eu chamei, porque parece ser essa a oposição, geometria algébrica. Geoalgébrica, o nome compacto. Então, para mim, havia uma coluna de geometrias e uma coluna de
matemáticas algébricas. Duas colunas, as duas colunas seriam isso, de um lado a geometria e do outro lado a álgebra. Não se esqueça que no modelo nós temos 4 pares na base quadrada: arte, magia, religião e teologia, pelos tempos de entrada, né? Aí em Z, assim, né? Depois para cá, aí em terceiro lugar, ideologia e filosofia, e quarto, técnica e ciência. E no centro do quadrado, no alto da pirâmide de base quadrada, está a matemática, que serve a todos os modos de conhecimento. Então, a matemática se abriria, a geometria se abriria para um par em cima, ou vice-versa, e a álgebra para outro par embaixo, ou vice-versa. Então, depois essas duas tríades se uniriam no alto para formar a pirâmide. Então seria a geometria algébrica, geoalgébrica. E mais para frente, eu olhei através da rede cognata, da qual eu só venho falando, mas não mostrei o quadro da grade signalítica, como eu cheguei a isso, em 94, já vai fazer 20 anos. Então eu vi que não era geometria algébrica, geoalgébrica, era a aritmética geoalgébrica, ou seja, aritmo geoalgébrica. Porque agora, nessa feição, a aritmética cuida dos pontos, dos números, teoria dos números, por exemplo. E a geoalgébrica cuida dos campos. Então nós teríamos campo-partículas, como no Cebola. E a aritmética, por exemplo, diz respeito à estatística, que é o estudo dos pontos. E a probabilidade diz respeito ao estudo dos campos. Quer dizer, como os campos formados de pontos interagem com esses pontos. Então, a probabilidade estatística trata do campo partícula. A teoria dos números e outras disciplinas matemáticas pontuais dizem respeito a esse estudo de campos partículas pelo lado das partículas, como a estatística. Então, dessas coisas, eu agora falando, não é tão útil quanto escrevendo, porque ao escrever eu formo quadros e fica bem mais fácil visualizar. Então, a aritmética seria a mãe desse quadro de partículas, né? Então, a geometria estaria do outro lado. A teoria dos números do lado da aritmética. A álgebra do lado da aritmética. A análise do lado da aritmética. A trigonometria é geometria. A lógica é um instrumento diferente que está colocado lá na dialógica, o 6º nível. Lógica dialética, dialógica P6, antes de migrar para a bandeira de Elohim, a carga de potências de Deus, a compreensão não finita de todos os universos, no pluriverso. Então, depois vem a lógica matemática, que seria uma redundância, porque ela já está lá na lógica, então não tem sentido estar na matemática. A probabilidade estatística tem que ser dividida. A probabilidade do lado da geometria e álgebra e a estatística do lado da aritmética. São dois campos diferentes. A geometria analítica, novamente na geometria, equações diferenciais na álgebra, cálculo na álgebra, topologia na geometria, teoria das funções na álgebra, geometria não euclidiana
na álgebra, na geometria, e teoria da informação pode não parecer, mas é uma estatística. E as outras que apareceram depois de 1970. Tem mais um punhadinho. Então, esse enquadramento diz respeito a essa visão que eu tenho agora da matemática. E, mais recentemente, bem recentemente, eu encontrei e comprei esse livro, que é maravilhoso, né? O livro da matemática, dessa pessoa que eu não sei falar o nome, Clifford Apikover. Custou R$ 69,90, R$ 70. De Pitágoras a 57ª dimensão, veja só que engano. 250 marcos da história da matemática. Então, aí eu já pude falar da língua processual. A matemática, agora sobre essa concepção mais recente, é uma língua processual, língua de processo. Quando você escreve uma equação matemática, no quadro, no computador, no papel, é uma programação integral de não sei o que, de f de x, dx igual a c. Aí você está dizendo, faça esse procedimento assim, assado. Então, toda a matemática é uma língua. Aquela língua em que supostamente Deus falou este universo onde nós estamos e todos em que outros estão, supostamente. Bom, então ela é língua e programação. E se a lógica PC está abaixo da bandeira de Elohim, a matemática está na bandeira de Elohim propriamente. Não é Deus. Deus é matemático? Necessariamente, porque todos nós somos. E está na Bíblia, né, a unidade de conceitos, sob essa forma, feita a imagem e semelhança. Quer dizer, isso é unidade de formas e unidade de conceitos, que é unidade de forma estrutural. Então, se Deus é matemático, nós somos matemáticos, mas ele não é matemático no sentido de que a matemática é Deus. É meramente no sentido de que é um instrumento processual, e é falado. Então, se você faz uma equação diferencial, de primeiro ou segundo grau, você está criando um computadorzinho, que os dados entram, né, input, e sai a resposta output, entrada e saída. Então, é uma maneira de escrever muito compacta, maravilhosa, porque uns poucos traços remetem às pessoas que estão lendo ou ouvindo a uma série de processamentos. Logicamente, a teoria da computação, a teoria informática, não tem esse instrumento. As pessoas demandam todos aqueles gráficos, todos aqueles losangos, círculos, retângulos, quadrados, setas, e isso e aquilo, como era antigamente, e agora é feito em linhas, milhões de linhas. A matemática é algo como aquilo, só que muito mais avançado, muito mais compacto, muito mais reduzido e eficaz. Então é uma redução poderosa, não no sentido do reducionismo, mas no sentido da compactação. É uma compactação poderosa, uma língua de falar universos. Nós temos que concluir isso, que quando Deus estava falando o universo, no início era o verbo. Então, naquele momento que era o verbo, era uma língua de criar o universo. Então, obviamente, muito acima da racionalidade, porque nós não sabemos criar o universo, nós não sabemos criar nem bactérias, quanto mais o universo. Mas é isso, na minha concepção, evidentemente. Qualquer um pode pensar diferente.
mas no meu modo de entender, até onde eu estou agora, eu concluí que é uma língua processual, um modo simples, direto, também é complexo, é simplexo, de escrever ordens de processamento para todas as coisas, a física, a química, a biologia, todas as coisas, as psicologias que são pseudocientíficas, por exemplo, na economia, na contabilidade, todas aquelas coisas que são da matemática simples a simplória, matemática de 200, 300 anos atrás, ou até mais, 500 anos. Agora resta, se for verdade, conduzir investigações a respeito desse processamento, reapresentar a matemática e o enquadramento e vê-la como língua, com gramática e sintaxe e com partículas e campos. Seria preciso reelaborar a visão da matemática.